Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Me chamo Marcos Trigueiro, tenho 24 anos, sou sócio da Think Finance e, além disso, eu sou planejador financeiro há mais de 4 anos. E aqui na Think Finance, a gente tem a missão de formar novos planejadores financeiros de elite, para que juntos a gente possa transformar o Brasil através da educação financeira. E hoje nós vamos falar sobre 5 profissões no mercado financeiro que pagam mais de 10 mil reais por mês. Mas antes de eu te falar sobre essas 5 profissões que pagam mais de 10 mil reais por mês no mercado financeiro, eu vou pedir para você clicar aqui no joinha, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que também tem interesse, assim como você, pelo mercado financeiro e não sabe quais são essas profissões que pagam bem. E o mais importante de tudo, se inscrever no nosso canal se você tem esse interesse no mercado financeiro, para você ficar por dentro da nossa rotina, da rotina de um planejador financeiro, ficar por dentro das principais novidades e ficar por dentro de como é que você pode ingressar nesse mercado da melhor forma possível. Antes de mais nada, se você está insatisfeito com sua profissão atual, se você está inconformado, se você se sente ocioso ou se você está numa rotina em que você deseja sair dela o mais rápido possível, eu vou te apresentar algumas profissões do mercado financeiro que pagam bem. Nós vamos falar hoje sobre a profissão de gerente de banco, nós vamos falar hoje sobre a profissão de gestor de fundos, corretor de seguros, assessor de investimentos e, por último, e não menos importante, a profissão de planejador financeiro. Então, já que a gente entendeu, a gente vai primeiro contextualizar o porquê eu estou trazendo esse conteúdo para você. Bom, quando a gente pensa numa transição de carreira ou iniciar numa carreira, a gente pensa ao adentrar numa empresa em alguns pontos fundamentais. Quando a gente entra numa empresa, o primeiro ponto que a gente pensa, que vem logo na cabeça, é um plano de carreira. Até porque ninguém quer entrar numa profissão, ninguém quer iniciar uma carreira, ninguém quer entrar num emprego em que não tenha um potencial de crescimento, um emprego em que não tenha uma valorização pela sua hora de trabalho, uma valorização pelo seu esforço. E depois desse momento, depois desse plano de carreira, a gente vai pensar também no crescimento salarial. Até porque o dinheiro, né, ele é algo importante, ele não é o fim, mas ele é o meio, ele é algo importante no nosso dia a dia. E depois que a gente começa a pensar, olhar para um plano de carreira, a gente vai buscar profissões que permitam que a gente cresça ao longo da nossa jornada dentro daquela empresa. Porque quando a gente pensa em iniciar numa nova jornada, iniciar num emprego, a gente pensa naquelas pessoas que passam 20, 25, 30 anos dentro de uma empresa, e uma empresa que não tem plano de carreira termina que não valoriza esses profissionais que dedicaram praticamente quase toda a sua vida para ver aquela empresa crescer. Então, o plano de carreira dentro de uma profissão, ele é fundamental. Se não for uma profissão escalável, se não for uma empresa que te valorize, com certeza você vai ficar desmotivado, com certeza você vai perder o seu senso de propósito mais cedo ou mais tarde. E o crescimento salarial é um ponto muito importante. Por quê? Porque o crescimento salarial vai valorizar a sua hora como esse profissional do mercado financeiro. Então, esses dois pontos é algo que a maior parte das pessoas elas buscam nas profissões, mas elas terminam não encontrando isso no mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro, ele de fato, ele tem uma relação muito conflituosa com seu cliente. Isso a gente vai começar a conversar um pouco mais para frente. E depois desse conflito de interesse, o mercado financeiro é algo que, para a maior parte das profissões, tem um limite de receita salarial. E pelo menos para mim, quando me impõe um limite de receita salarial, é algo que me aprisiona, é algo que me coloca dentro de uma gaiola. E se é algo que me limita, não é algo que me deixa contente, tá? Então, por isso que eu decidi trazer esse conteúdo de 5 carreiras, 5 profissões. E vamos falar a fundo um pouquinho sobre o que faz cada uma dessas profissões, média salarial dessas profissões, já para vocês terem noção. E quanto tempo vocês precisam ou o que vocês precisam para se tornar esse profissional do mercado financeiro, tá? Então vamos lá.
Vamos começar com a profissão de gerente de banco. O gerente de banco, ele trata-se de um dos cargos de mais destaque, de maior destaque dentro de um banco. Ele é responsável por gerenciar e supervisionar os assuntos daquela instituição financeira. Além disso, ele vai supervisionar e gerenciar toda a equipe daquela instituição bancária. Então, o gerente de banco, ele vai analisar todo, ele vai supervisionar e gerir todos os analistas, todos os vendedores de produtos, todos os atendentes. Então, por isso que ele é a principal entidade dentro daquela instituição financeira. Por quê? Porque além dele se contatar com o cliente, porque tem muitos clientes que, eu conversei com o meu gerente, o meu gerente isso, meu gerente aquilo. A principal ponto de relacionamento de alguns clientes privates ou clientes VIPs com esse profissional, ele também vai supervisionar toda a equipe, tentar otimizar os ganhos daquela equipe, fazer com que aquela equipe produza mais, fazer com que aquela equipe bata a meta. O propósito do gerente é fazer com que ele e sua equipe batam a meta no final do mês. E o que é bater essa meta? É vender produtos para os seus clientes. E aí entra aquela parte do conflito de interesse na maior parte das instituições financeiras que eu comentei antes. Será que bater meta é vender um produto financeiro? E aí eu vou deixar esse questionamento para você. Será que bater meta é vender um produto financeiro alinhado com o perfil, alinhado com os objetivos do cliente? Digamos que você está lá no dia 28, 29 do mês. Está faltando R$ 1.000 para bater meta. Você vai pensar no cliente ou você vai pensar na sua meta? Como gerente de banco, a tendência é que ele pense na própria meta. Tá? E possa ser que ele venda, não estou generalizando, possa ser que ele venda um produto que não esteja alinhado com o perfil e com os objetivos do cliente. E querendo ou não, isso é um conflito de interesse muito grande. Mas, obviamente, que você não vai entrar num banco já como gerente, a não ser que seja uma recomendação, uma prova, um concurso, alguma coisa. Para você crescer dentro do banco, você começa como trainee, você vai para analista, depois aí sim você pode ser convidado a se tornar um gerente. Então tem uma trilha que você tem que seguir até você se tornar esse profissional do mercado financeiro. Então para você se tornar um gerente de banco, demora no mínimo 2 anos de casa, 2 anos naquela instituição financeira. Pode levar mais? Pode. Em alguns casos levam 3, 4, 5 anos para a pessoa se tornar um gerente de um banco. E hoje em dia, com a tecnologia, óbvio que esse tempo diminuiu, por isso que eu estou falando um mínimo de 2 anos, mas de fato é uma média bastante comum esses 2 a 3 anos aí para se tornar um gerente. E quanto é que ganha um gerente de banco hoje, uma média salarial? Bom, cada banco ele tem a sua média salarial do seu gerente. Mas, de modo geral, se a gente pegar a maior parte dos bancos, uma média salarial de um gerente de banco hoje é de R$ 12.500 por mês. Lembrando, como ele é um profissional responsável por bater metas, ele vai ter também a remuneração variável. Então, pode ser que em alguns meses ele ganhe mais que esses R$ 12.500 por mês. Sem falar de benefícios ali também do próprio banco. Tá? Então, de modo geral, essas são as particularidades do gerente de banco. Ele vai oferecer produtos, ele vai tentar bater as metas, vai gerenciar uma equipe e vai olhar para o bem-estar da instituição financeira. Ele representa a instituição, ele vai querer o melhor para a instituição, ele vai pensar em bater a sua meta, de modo geral, ele não vai olhar para os objetivos de forma personalizada, de forma individual. E esse profissional ganha em torno de 12.500. Por quê? Porque varia numa instituição financeira. Bancos mais tradicionais, bancos mais consolidados, tendem a pagar mais do que bancos que não são tão consolidados. Por quê? Porque a quantidade de clientes é maior. Obviamente, as metas são mais ousadas também, mas a receita é maior para poder pagar melhor seus funcionários. Beleza? O segundo profissional que a gente vai falar aqui é o gestor de fundo. O que faz o gestor de fundo? Bom, o gestor de fundo é o profissional que é responsável por tomar as decisões dentro de um fundo de investimento. Ele vai analisar todos os ativos que compõem aquele fundo de investimento, até porque um fundo de investimento ele tem uma lâmina e ele vai analisar toda essa lâmina, vai analisar todos os ativos
E, paralelamente com a análise que ele vai fazer do mercado financeiro, ele vai tomar suas decisões. A decisão de mudar aquela lâmina, incluir um novo ativo, ou mudar os ativos que já estão dentro daquela determinada lâmina, aquela carteira, né, que está dentro daquele fundo. E ele também vai tomar todas as decisões de acordo com o que ele vai provisionar, com o que ele vai tentar prever, estimar com o que vai acontecer com o mercado financeiro. Então, o gestor de fundo, ele tem um papel específico de gerir um ou mais fundos de investimento, depende da capacidade desse gestor, certo? Gestores mais profissionais, mais experientes, já têm a capacidade de gerir mais de um fundo de investimento. O que é preciso para se tornar um gestor de um fundo? Você precisa de uma certificação que se chama CFG ou a CFA. Então essas duas certificações elas são necessárias, uma das duas para você se tornar um gestor de um fundo de investimento, gestor de fundo, tá? O gestor de fundo, ele vai seguir a política de investimento da própria gestora, ele não é um profissional autônomo, ele vai se vincular a uma gestora de investimento, e essa gestora de investimento vão ter vários fundos, ele vai ser responsável por gerir um ou mais fundos dentro dessa gestora. E cada fundo de investimento, ele tem uma política de investimento diferente. Pode ser uma política mais conservadora, tentando bater ali o benchmark, pode ser uma política mais moderada, tentando superar o benchmark, que é o que é o benchmark, né? O principal índice de referência. Se eu tenho um fundo, se eu sou responsável por gerir um fundo de renda fixa, se eu atuar com uma política conservadora, eu vou fazer o quê? O que o CDI faz. Vou tentar ficar bem próximo ali do CDI. Se eu tenho uma política moderada, eu vou tentar me sobressair, eu vou tentar ganhar do CDI. E se eu tenho uma política alavancada, eu posso tomar alguns empréstimos para operar com mais do que de fato eu tenho. Obviamente isso inclui mais riscos, né? Porque se eu opero com mais do que eu tenho, se não der bom, eu fico devendo, mas se der bom, eu consigo pagar o meu empréstimo que eu tomei para operar com mais do que eu tinha e ainda fico com lucro. Então essas são as três políticas, né, que o gestor de fundos ele tem. E ele vai tentar, são diferentes tipos de fundos que a gente tem no mercado, fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, fundo de internacionais, fundos de investimento imobiliários. Então cada gestor ele vai ser específico na sua área. Ele vai se especializar na sua área. Então isso é muito importante. Se o gestor ele gosta mais de fundos imobiliários, ele vai se especializar em gerir fundos imobiliários e vai, através daquele fundo de investimento, incluir fundos imobiliários na sua lâmina, na sua carteira. Então, esse é o profissional gestor de investimento, gestor de fundos de investimento, tá? Média salarial desse profissional gestor de fundos de investimento. Bom, varia de gestora para gestora, varia de fundo para fundo, mas ele tem uma média salarial de R$ 11.600 por mês, tá? E, obviamente, ele pode ganhar mais do que essa média salarial. Como assim? Gestores mais experientes, que gerenciam mais de um fundo de investimento, ganham mais do que esses 11.600. Gestores iniciantes tendem a ganhar menos, isso é uma média. E dependendo da estratégia do gestor, pode fazer uma política moderada ou uma política alavancada, ele pode cobrar uma taxa caso ele consiga suceder o seu benchmark, que é como se fosse a taxa motivacional para fazer com que aquele gestor estude mais e tente superar o seu principal índice de recorrência. Beleza? O nome dessa taxa é taxa de performance. Então, essa taxa de performance vai de acordo com o que sobressair do seu principal benchmark. E aí a gente entendeu um pouco sobre essa profissão do gestor de fundo, que ele é responsável por gerir um ou mais fundos de investimento, ele vai entender toda a composição da sua carteira, vai chegar, analisar o mercado e vai tomar decisões, se vai manter, se vai mudar, se vai tentar alavancar, de acordo com o que as pessoas que investem naquele fundo, elas estão buscando. Então, quando a gente fala de um gestor de fundo, de um fundo de investimento, eu gosto de associar o fundo de investimento como se fosse um prédio. Então, o prédio é como se fosse o próprio fundo de investimento.
E quem é responsável por cuidar desse prédio? É o síndico. Ele vai gerir todo esse prédio. E aí, o síndico é o papel do gestor do fundo. O apartamento é justamente a cota do fundo, que é parte do fundo, e o dono do apartamento seria o cotista nesse caso. Então essa é a lógica, eu gosto de associar aí com o fundo de investimento, tá? Depois que a gente entendeu sobre o gestor de um fundo de investimento, a gente vai falar agora sobre o corretor de seguros. O corretor de seguros, ele tem um trabalho muito complexo no Brasil hoje. Por quê? Porque seguro, querendo ou não, é algo que é muito burocratizado. É algo que, querendo ou não, por ser uma tradição brasileira, ser empurrado o seguro nos brasileiros é visto com muito maus olhos. Só que o seguro ele não é algo ruim. Ele é algo bom quando usado da forma correta. É uma ferramenta muito boa quando usada da forma correta. Então, o gestor, o corretor de seguro, ele é o profissional que vai tocar na proteção financeira dos seus clientes. E existem 3 tipos de proteção financeira: proteção pessoal, proteção patrimonial e proteção profissional, que eu gosto de chamar de 3 P's: pessoal, patrimonial e profissional. Quando a gente fala da segurança financeira pessoal, o corretor de seguros ele vai trazer seguros de vida, seguros com coberturas de acidentes, vai trazer também planos de saúde. Por quê? Porque ele vai tocar em tudo que é relacionado à vida financeira do seu cliente e, para isso, ele vai precisar de algumas informações, saber se ele tem dependente, se ele não tem, saber se ele é casado, se não é, se ele tem herdeiro, se não tem, porque ele tem que começar a planejar toda essa parte de segurança em relação à vida. Caso aconteça qualquer tipo de imprevisto, ele vai blindar o cliente desse imprevisto que aconteceu. Tanto o cliente quanto a família do cliente, tá? Então, o corretor de seguros, ele vai olhar para esse aspecto da proteção pessoal em relação à vida e em relação à saúde, quando a gente fala da manutenção da força de trabalho. Até porque, se uma pessoa pegar uma doença hoje e não conseguir mais exercer sua força de trabalho, ela vai deixar de ter renda no final do mês. Então, sim, um plano de saúde é muito importante para a vida financeira de uma pessoa. O segundo ponto que o corretor de seguros vai tocar na parte de segurança financeira é a segurança patrimonial. E quando a gente fala de segurança patrimonial, a gente fala de segurança financeira em relação aos bens daquela pessoa. Se aquela pessoa tem um carro, se aquela pessoa tem um celular caro, tem um computador caro, tem um imóvel, a gente tem que pensar em como proteger uma parte significativa do capital dessa pessoa. E esse é o papel, quem vai pensar nisso? O corretor de seguros. Então, se aquela pessoa tem um carro, o corretor vai oferecer um seguro alto. Se aquela pessoa ela tem um imóvel, um seguro residencial. Se aquela pessoa ela tem vai fazer uma viagem para fora do país, um seguro viagem. Então toda essa parte de proteção, tá? Proteção patrimonial e proteção também diversas, com outros aspectos, viagens, outros bens como celular, bicicleta, porque tem bicicletas aí que custam uma fortuna, né? Então, o corretor de seguro ele vai proteger esses bens, essas propriedades que correspondem a um percentual significativo do patrimônio do cliente. Tá? E o terceiro ponto, que o corretor de seguro ele vai tocar também em relação à proteção profissional. E aí a gente chama de uma proteção financeira atrelada à responsabilidade civil. Algumas profissões, elas lidam muito com pessoas. E essas profissões que lidam muito com pessoas, elas precisam de um seguro de responsabilidade civil. É um seguro que o cliente vai utilizar caso ele receba qualquer tipo de processo. Ele vai usar a cobertura desse seguro para custear advogado, custear gastos com cartório, tudo isso em relação a processos civis. É muito comum para profissionais da saúde, engenheiros que assinam obra, prestadores de serviço, todas essas profissões que lidam muito com pessoas. Então, o corretor de seguro ele vai pensar em toda essa parte de segurança financeira, toda essa parte de blindagem pessoal, patrimonial e profissional. O corretor de seguros ele ganha uma média de 8 a 25 mil por mês. Por que eu coloquei de 8 a 25 mil? É um valor, uma diferença muito grande. Por quê? Corretores iniciantes de seguradoras
que não são tão famosas, eles tendem a ganhar menos. Corretores mais experientes, de corretoras, de seguradoras que são mais consolidadas no mercado, podemos chamar, tendem a ganhar mais. Então, por isso que eu coloquei essa diferença de 8 a 25 mil. E é uma profissão que, dependendo do produto que o corretor de seguro ele venda, ele tende a crescer sua renda recorrente mensalmente. Por quê? Porque existem produtos que pagam comissões recorrentes vitalícias, como o seguro de vida, por exemplo. Então, se a cada mês ele for fechando um novo seguro de vida, vai aumentando a comissão recorrente dele. Quanto tempo leva para se tornar um corretor de seguros? Bom, para você ser um corretor de seguros que possa oferecer qualquer produto que vá tocar nesses 3 pontos, proteção pessoal, patrimonial e profissional, você precisa tirar uma certificação chamada SUSEP. A SUSEP é para seguros e previdência, tá? Então, além de toda essa parte de segurança financeira, você vai poder vender também capitalização e também vai poder fazer previdência privada, que é outro aspecto da vida financeira do cliente. Então, essa parte de segurança, de proteção, corretor de seguros. E agora que a gente entendeu um pouco sobre essa profissão de corretor de seguros, a gente vai para a quarta profissão. A quarta profissão é a profissão de assessor de investimentos. Mas antes da gente falar sobre essa profissão de assessor de investimentos, uma pergunta que é muito comum é: Marcos, eu tenho um corretor de seguros, me impede de eu ter um assessor de investimentos? Não. Até porque um corretor de seguros vai tratar sobre a segurança financeira. O assessor de investimentos, como a gente vai ver agora, ele vai tratar do acúmulo de capital. Então você pode ter tanto um corretor de seguros quanto um assessor de investimentos trabalhando de forma concomitante. Trabalhando de forma alinhada com seus interesses, com seus objetivos e com seu perfil de risco. Tá? O que é que faz o assessor de investimento? O assessor de investimento ele vai tocar em toda a parte de acúmulo / expansão de capital. A gente vai trabalhar o pilar chamado investimentos, que é um pilar da vida financeira do cliente. O assessor de investimento vai poder trabalhar a parte de proteção financeira? Não, isso é papel do corretor. O que o assessor de investimentos ele vai fazer? Trabalhar como ele vai maximizar a rentabilidade do seu cliente, como ele vai exponencializar essa rentabilidade e tentar aumentar essa rentabilidade o máximo que ele conseguir. Então ele vai trabalhar na parte de montagem de carteira de investimentos e aí ele vai entender o perfil de risco do cliente, se é um perfil mais conservador, que é aquele cliente que não tem tanta aptidão ao risco, se é um perfil mais moderado, que é aquele cliente que entende que correr risco é necessário, mas não está tão disposto assim, e o perfil mais arrojado, que é aquele cliente que está disposto a de fato a correr risco. Então ele vai entender o perfil de risco do cliente. E depois que ele entende o perfil de risco do cliente, ele vai buscar no mercado ativos para compor a carteira de acordo com o perfil de risco desse cliente. Então ele pode colocar fundos de investimento de gestores de fundos, ele pode colocar ações, pode colocar BDRs, pode colocar produtos da renda fixa. Vai variar, ele vai montar uma carteira diversificada para tentar atingir uma rentabilidade mínima que o seu cliente, de acordo com o seu perfil e de acordo com o momento atual do mercado, esteja buscando. Então ele vai analisar o mercado. O meu cliente é um cliente conservador, o CDI hoje está em 10,4% ao ano. O CDI está alto. Querendo ou não, está alto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar produtos que estejam atrelados ao CDI, porque hoje está alto. O CDI tende a cair? Bom, mais cedo ou mais tarde o CDI vai voltar a cair. Então eu vou pegar pré-fixados, por exemplo, para segurar essa rentabilidade do meu cliente por um tempo maior. Pré-fixado é quando você tem uma rentabilidade já pré-estabelecida. Essa rentabilidade ela não oscila com o passar do tempo. Então tudo isso vai do entendimento desse assessor de investimentos de acordo com o perfil de risco do cliente. E aí ele vai mandar a mensagem para o seu cliente e ele vai alinhar com o seu cliente ou todos os ativos, todas as estratégias que ele vai tentar para maximizar a rentabilidade desse cliente. Um ponto importante, um assessor de investimentos ele pode atuar de forma autônoma, mas de modo geral a maior parte dos assessores hoje eles estão vinculados a uma corretora. Tá?
corretora de investimentos. Por exemplo, a corretora tem a XP, tem a BTG, tem a Genial, tem Rico, tem Orama. Então tem várias corretoras no mercado hoje. Existem assessores que são vinculados a essa corretora. E geralmente um corretor vinculado um assessor de investimento vinculado a uma corretora, ele vai recomendar ativos, ele está preso a recomendar ativos daquela própria corretora. Marcos, isso é bom ou ruim? Bom, depende. Depende do ponto de vista. Tá? Se você quer centralizar tudo em um único lugar, bom, isso aí também não é algo ruim. Agora, se você quer as melhores oportunidades do mercado, talvez o melhor fundo para o seu perfil seja na BTG, só que você está investindo pela XP. Então aquele fundo não vai ter na XP. Como é que você fica? Vai ter que pegar um fundo de um fundo, pagar uma taxa maior? Por quê? Porque o seu assessor fica preso somente a XP, nesse caso. Aqui é um exemplo hipotético, tá? Então termina que as recomendações elas são enviesadas ao portfólio que ele tem daquela corretora. E outro ponto que é importante falar também sobre o assessor de investimentos. Ele não tem uma visão a fundo do planejamento financeiro do cliente. Então ele não entende quais são os objetivos do cliente. Se o cliente não passar para ele, ele não vai entender a necessidade daquele cliente de liquidez. Por exemplo, ele pode pegar um título pré-fixado para resgatar daqui a 5 anos, só que o cliente tem o objetivo de trocar de carro daqui a 3. Como é que fica a liquidez desse cliente? Se ele não passar essas informações para o assessor. O assessor ele vai entender somente o perfil de risco, não vai entender os objetivos. Então termina que, de certa forma, pode chegar a ser um conflito de interesse. Não estou generalizando, pode chegar a ser. Tá? Média salarial de um assessor de investimentos. Bom, o assessor de investimentos hoje, ele tem uma média salarial de 7 a 13 mil reais por mês. E assim como o corretor de seguros, a sua renda recorrente ela tende a aumentar com o passar dos anos, quanto mais ele tiver de patrimônio sob gestão. Portfólio da carteira, né? Quanto maior for o patrimônio da carteira desse assessor. Que ele fazendo um bom trabalho, esse patrimônio ele tende a crescer com o passar do tempo, ele tende a ganhar mais com o passar do tempo. Coloquei 7 mil, que é uma média mínima para quem está iniciando no mercado, já tem 2, 3 anos de experiência para chegar nesse valor. 13 mil para assessores com uma carteira de clientes já consolidada, tendendo a ganhar mais conforme os anos forem passando. Beleza? O que precisa para se tornar um assessor de investimentos e se vincular a uma corretora? Bom, para se tornar um assessor de investimentos e se vincular a uma corretora hoje, você precisa de uma certificação mínima que permita você a recomendar investimentos. A exemplo, o CEA. Através do CEA, você pode recomendar investimentos para os seus clientes. Se você não tiver uma certificação, você não tem esse poder de recomendar investimentos para outra pessoa. Se você recomendar investimentos para outra pessoa sem ter alguma certificação que permita você fazer isso, isso é crime. Tá? Se pegarem você, você vai ter que pagar uma multa por isso. Em alguns casos, pode ser que você seja preso. Então, recomendar investimentos sem certificação é crime, beleza? Então, o assessor de investimentos é esse profissional que vai tocar nesse pilar específico de investimentos. Ele vai tentar maximizar a rentabilidade do seu cliente de acordo com o seu perfil de risco. E, além disso, o assessor de investimentos ele tende a ganhar mais com o passar do tempo, porque se ele fizer um bom trabalho, obviamente, estou supondo que seja um excelente profissional, a carteira dos seus clientes tende a rentabilizar, a crescer e evoluir na linha do tempo. Tá? E a última profissão que a gente vai falar aqui hoje é a profissão de planejador financeiro. O que faz essa profissão de planejador financeiro? Ela vai analisar em um formato 360 graus toda a vida financeira do seu cliente e vai trabalhar todos os pilares da vida financeira do seu cliente, desde o pilar básico, que é a organização financeira, passando pela segurança financeira, passando também pelo acúmulo e expansão de capital nos investimentos, assim como em outros pilares, tributação e sucessão, até a parte de gerenciamento de metas e projeções da conquista dos objetivos. O planejador financeiro ele vai entender
a fundo a situação financeira atual, vai entender a fundo como é que funciona o fluxo de caixa do seu cliente, vai entender o poder de poupança dele, e depois que ele faz todo esse entendimento, alinha os objetivos com a realidade atual do mercado, traça um plano personalizado para que esse cliente conquiste o seu objetivo financeiro. Conquiste o seu ou os seus objetivos financeiros na linha do tempo. Até porque as pessoas tendem a ter mais de um objetivo ao longo da sua vida. E o planejador financeiro é uma profissão em que ele vai atuar de forma autônoma, ele vai atuar de forma independente, ele vai ser um empreendedor, ele vai ser dono do seu próprio negócio. Então, o plano de carreira e o crescimento salarial só depende dele. Ele não está vinculado a nenhuma empresa, a nenhuma instituição. Ele não vai ter nenhum chefe, nenhum superior dando ordens e cobrando dele algo que ele não deveria fazer. O planejador financeiro é um profissional que ele vai desprender todos os seus esforços e a sua remuneração, o seu crescimento vai de acordo com esses esforços. Então, é a profissão que você vai ter todo o seu crescimento devido a você mesmo, devido ao seu próprio esforço. E por que isso é bom? Porque, aí eu vou voltar do que eu falei lá atrás, existem pessoas que passam 20, 25, 30 anos se dedicando, suando para ver o crescimento de uma determinada empresa, que muitas vezes essas empresas não valorizam esses profissionais. O planejador financeiro não. Você só vai crescer de acordo com o seu esforço, só depende de você, não depende de cima. Então você vai ser um empreendedor, você vai ter o seu plano de carreira, você vai ter sua carteira de cliente, vai ter a sua remuneração e você pode agregar a profissão de planejador financeiro, agregar a sua carreira atual. Exemplo, um analista contábil. Um analista contábil pode se tornar um planejador financeiro? Pode, ele pode conciliar a profissão de planejador financeiro com a profissão de analista contábil. Ele pode usar no horário comercial a profissão de analista contábil e fora do horário comercial atuar como planejador financeiro. Fazer essa conciliação de carreira. E pegar todo esse conhecimento que ele está adquirindo na profissão de planejador, que ele está levando para outras pessoas e aplicar na carreira de analista contábil, por exemplo. Um exemplo hipotético aqui, existem todas essas outras profissões que eu comentei anteriormente, pode se conciliar com a profissão de planejador financeiro também. Média salarial de um planejador financeiro. Bom, um planejador financeiro iniciante, um planejador financeiro com menos de 2 anos de experiência, ganha em média R$ 5.000 por mês. Um planejador financeiro intermediário ganha uma média de 10 a 15 mil por mês. Um planejador financeiro sênior não tem limite. Você pode ganhar 20, 25, 30, 50 mil por mês. Depende somente de você, depende do seu esforço. Então, o planejador financeiro é o profissional que vai trabalhar a segurança financeira. Para isso, ele precisa tirar a certificação para poder recomendar. Mas ele precisa ter essa certificação? Não. Por quê? Porque ele pode utilizar plataformas, ele pode utilizar sistemas que ele consiga fazer essa sugestão para o seu cliente de forma personalizada. Por que de forma personalizada? Porque ele vai ter um entendimento 360 graus. Não é um pilar específico. Então termina que a recomendação é muito mais personalizada do que enviesada. Então esse profissional, ele de fato vai ser diferencial na vida das pessoas. Ele é extremamente essencial para cada pessoa. Ele pode indicar investimentos? Se ele tiver a certificação que permita isso, ele pode. Ou ele pode usar uma plataforma que vai fazer sugestões para o seu cliente. Então existem diversos mecanismos para que o planejador financeiro ele agregue de forma personalizada para o seu cliente em cada pilar da vida financeira dele hoje, sem desconsiderar os objetivos, o momento atual de vida e outros aspectos da vida financeira, como o mercado, como o perfil de risco e muito mais. Então, o planejador financeiro é esse profissional em que você vai ser empreendedor, você vai ter toda aquela liberdade geográfica, autonomia, poder de decisão. Você vai ser recompensado pelos seus próprios esforços. Hoje eu estou no mercado há mais de 4 anos. Se eu estou no mercado há mais de 4 anos, eu posso afirmar com certeza que a profissão de planejador financeiro é a profissão mais completa que você vai ter.
E é a profissão menos monótona, porque cada pessoa tem uma realidade financeira diferente. Se cada pessoa tem uma realidade financeira diferente, os planejamentos financeiros que o planejador vai montar são diferentes. As consultorias que ele vai fazer são diferentes. As reuniões de acompanhamento, cada uma tem sua particularidade. Então, o planejador financeiro é uma profissão totalmente dinâmica. É uma profissão que não tem teto de gastos. Já teve mês aqui que eu ganhei, no meu segundo, terceiro ano, eu já faturei mais de 40 mil no mês. Na época eu cheguei a receber 17, 18. Se fosse hoje em dia, eu teria recebido os 40 mil. E teve meses que eu faturei também, recentemente, 15, 17, 18 mil reais por mês. Então varia muito. A profissão de planejador financeiro tem essa flexibilidade. E óbvio, assim como as outras profissões, essa receita recorrente que você tem mensalmente, ela tende a aumentar com o passar dos anos. De diferentes formas. Tende a aumentar conforme você vai aumentando a carteira de clientes, tende a aumentar conforme você vai se tornando um planejador financeiro mais experiente, o valor da sua hora vai ficando mais cara, tende a aumentar conforme você vai sugerindo produtos de acordo com as necessidades dos seus clientes. Então varia muito e só tende a crescer com o passar do tempo. E obviamente, você vai conseguir fazer com que seus clientes conquistem os objetivos financeiros. Então você vai transformar a vida das pessoas, o que não tem preço. Então, de fato, é uma profissão que transforma vidas. Só para fazer um paralelo a vocês, hoje eu tenho 24 anos. Se eu fosse seguir um caminho tradicional de um jovem estudante de economia, eu ia iniciar num estágio, depois eu ia ser contratado, depois eu ia virar um analista, podia até me tornar gerente, me tornando gerente de banco hoje. Só que iria demorar 4 anos para isso acontecer. Tenho 24 anos. Qual é o jovem de 24 anos? Qual é o adulto, né, de 24 anos que ganha mais de 15 mil reais por mês, fatura mais de 150 mil reais por ano? E eu venho fazendo isso desde 2022, ou seja, desde 22 anos eu venho fazendo isso. Então é muito complicado. Não tem profissão que com 22 anos vai fazer com que você fature esse valor. Agora, óbvio, Marcos, você trabalhou pra caramba? Não vou mentir pra você. Trabalhei pra caramba. Estudei muito. Me especializei muito para poder entregar o melhor serviço de qualidade para os meus clientes. Marcos, quem é seu chefe hoje? Eu mesmo. Eu defino os horários das minhas reuniões, eu trabalho de onde eu quiser. E hoje eu não tenho nem mais agenda para atender novas pessoas. Por isso que o meu propósito e os dos meus sócios, Henrique e Luan, é formar novos planejadores financeiros. Para que, assim como eu, vocês consigam ganhar esse valor o mais rápido possível. Porque para que, assim como eu, você transforme a vida das pessoas e o melhor de tudo, você não esteja numa profissão monótona, você seja bem remunerado por isso. Então essa é a profissão do planejador financeiro. Ponto importante para a gente finalizar. O tempo de carreira para você atingir essa remuneração mensal em cada profissão é muito diferente da profissão de planejador financeiro, tá? Eu gosto de ressaltar isso porque daqui que você se especialize para tirar um CFP, para tirar um CEA, daqui que você se especialize para tirar uma SUSEP, demora um determinado tempo. Na profissão de planejador financeiro, não, você pode começar agora. Óbvio, você não vai ganhar 15 mil por mês começando agora, mas com o passar do tempo você vai ganhar 2, 5, 7, 10, 15 e tende a aumentar isso com o passar dos anos. Então você não precisa perder tempo, você pode começar agora. Qual era o melhor momento para ter começado? Ontem. O segundo melhor momento? Agora. Tá? Então não perde tempo. Se você tem interesse no mercado financeiro, dá uma pesquisada sobre essas profissões, vê qual te interessa mais, mas aqui vai tocar em todos os pilares de um formato 360 graus, sem nenhum viés, é a profissão de planejador financeiro. Independente da instituição financeira, ele vai recomendar o melhor para o cliente. Ele vai defender os interesses do cliente em relação ao conflito de interesse que existe no mercado financeiro. Esse profissional é o planejador financeiro. Então hoje a gente falou sobre as 5 profissões que você pode trabalhar, atuar no mercado financeiro, que vai fazer com que você ganhe mais de 10 mil reais por mês. A gente falou sobre gerente de banco, sobre gestor de fundos, a gente falou sobre corretor de seguros, assessor de investimentos e a profissão
de planejador financeiro, que já deixou de ser a profissão do futuro e se tornou a profissão do presente. Então, se você quer saber mais como se tornar um planejador financeiro, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. E até a próxima.